Seja bem-vindo mais uma vez aqui a 91 Cash. Hoje, como sempre, teremos um papo interessantíssimo a respeito de vendas. E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui com um amigo pessoal, um convidado muito especial. Faz bastante tempo que eu queria trazer e ainda não tinha dado certo, mas hoje chegou o momento, né, Tiagão? Hoje foi a oportunidade. Finalmente Tiago conseguimos esse Lírio, encontro. nós vamos falar hoje sobre investimentos, sobre consórcio, vendas, empreendedorismo, família. Tem muita coisa boa aqui para a gente compartilhar. Se apresente aí para o pessoal aí, Tiagão. Bom, em primeiro lugar, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sou o Thiago Lírio, marido, pai, empreendedor, cristão, entusiasta do empreendedorismo, vendedor, acho que desde que nasci praticamente. E estou aí para servir e compartilhar o que puder de conteúdo com vocês hoje. Maravilha. Obrigado. Então vamos falar de vendas. Qual que foi a tua primeira experiência em relação às vendas já, Tiagão? Conta aí pra gente, como que foi o início aí dessa tua A caminhada? experiência com vendas foi na infância ainda, É. porque eu sempre fui muito proativo e muito prestativo. Acho que é meio que nato isso. E eu via a oportunidade de não ter que depender da mãe e do pai para comprar alguma coisa que eu quisesse. E eu descobri que eu podia vender na época, lá, com uns 10 anos de idade, caixa de ovo usada para o cara que comprava e vendia ovo no supermercado. Então eu saía na vizinhança pedindo caixinha de ovo para os vizinhos para revender para o cara que vendia para o mercado. Eu ganhava lá na época 5 centavos, 10 centavos. Depois eu descobri que eu podia vender caixa de cerveja. Caixa não, as garrafas de O cerveja, né? O engradado, né? engradadinho. Uhum. Também saía pedindo na vizinhança para vender pro cara que trabalhava com isso. Depois eu descobri que um amigo meu, ele tinha a missão lá dada pelo supermercado da vizinhança de prensar papelão para vender para uma empresa também especializada. Só que o cara que era responsável, o irmão mais velho, era muito preguiçoso, não queria fazer. E eu falei, vamos fazer isso juntos para a gente ganhar um dinheiro? Né? Então a gente faz, prensa, vende e ganhamos um dinheiro toda semana. E começou ali, cara. Então, como vendedor, ali já desde essa época da infância, adolescência, depois farmácia, onde eu aprendi a desenvolver um pouco mais, e a carreira vem se desenvolvendo aí já desde de então, né? Sempre com Deu vendas. para perceber que você sempre identificou uma oportunidade Sempre. para achar uma solução, né, e começar a vender, fazer dinheiro. Eu acho que um pouco além ainda, né? Não só identificando, mas criando oportunidade, né? Porque onde Uhum. as pessoas às vezes vêem um problema, o exemplo da caixinha de ovo. Você vai ao supermercado, compra, você tem que fazer o quê? Você tem que descartar, né? Então eu identifiquei a oportunidade. Em vez da pessoa ter que descartar aquilo ali, jogar no lixo, às vezes um problema com o meio ambiente, você vê a mentalidade que eu tinha naquele tempo já. Falei, eu posso pegar isso, revender e fazer um dinheiro e aí resolvo o problema dos dois lados, né? Uhum. Então sempre criando uma E, oportunidade. e o principal, além de criar, colocou em prática, né? Porque muitas pessoas identificam, vê a oportunidade, mas ficam estagnadas esperando que Exato. venha o vosso reino, né? Não, e não vem. Eu aprendi que tudo que você quer, você tem que buscar. É a mesma coisa, o copo d'água tá aqui à frente. Não adianta eu ficar falando pra você que eu tô com sede. Eu tenho Uhum. que pegar o copo e beber, eu tenho que tomar uma iniciativa, eu tenho que fazer Uhum. alguma coisa. E hoje o segmento que você atua, você identificou essa oportunidade também ou foi um convite? Não identifiquei a oportunidade. Na verdade, no consórcio eu já tinha trabalhado em 2010, me via ali fora de farmácia, sem o emprego da farmácia na época, e eu queria mudar. Queria mudar de área, só vou dar novos ares para minha vida, né? E sair procurando oportunidades de emprego em lojas de imóveis, eletro, carro, instrumentos musicais, e de repente eu me deparei com a oportunidade do consórcio numa loja de imóveis eletro que vendia consórcio também. Então, eu deixei o currículo, fui contratado, e eu vi que aquilo era um mercado interessante já na época, né? Naquele momento não deu tão certo, porque não tinha muito treinamento especializado na área. Era trabalho CLT, era só cobrança e não tinha treinamento. Então eles cobravam, 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 mas não ensinavam como fazer. E não tinha todo o conteúdo que a gente tem hoje, né, da internet, do sei lá, treinamento de vendas, curso de venda de consórcio, livro, né? Nesse segmento na época não tinha tanto. Então acabou que naquele momento durou pouco tempo a carreira. Passados os anos que eu voltei para o mercado de consórcio, agora em 2017, eu estava também numa fase de querendo transitar de carreira e vi, aí eu decidi, dessa vez eu vou pro consórcio. Aí eu decidi que eu queria aquilo para minha vida, com horários flexíveis e sem piso e nem teto de ganhos. Falei, "Não, eu vou fazer quanto eu quiser de salário." E a gente vê a oportunidade em todo momento, né? Em todo lugar. Porque o consórcio ele é uma ferramenta de compra, de planejamento, para a pessoa pagar menos juros, ter alavancagem financeira, alavancagem patrimonial. Então, se você sai na rua hoje com encontra com 10 pessoas, 9 vão querer comprar alguma coisa, seja um carro, moto, casa, pensar no futuro da família, e o consórcio ajuda nisso.
Se você vai falar com investimento sobre as pessoas, a grande maioria não tem conhecimento. O consórcio pode se transformar numa ferramenta de investimento. Então eu vi ali a oportunidade de ajudar as pessoas a prosperar através dessa ferramenta. Então vem desenvolvendo isso aí agora, formando equipe, crescendo também, e levando mais longe essa mensagem também. E o que que te motivou a transicionar de carreira? Ah, eu acho que estava muito sobrecarregado, cara, a estafa, né, porque o meu ramo era farmácia. Então, sempre gostei de atender o público, trabalhar com as pessoas, mas as longas jornadas de trabalho eram muito cansativas, né. Então, quando eu saí da farmácia, que fazia um plantão de 16 horas, por exemplo, no domingo, sábado, não parava, era feriado e tal. Aí vendo o meu filho, eu falei: "Cara, eu preciso de algo que eu possa ter horários flexíveis, dar uma boa atenção para a família, poder ver o meu filho crescer, passear com ele, com a minha esposa, ter qualidade de vida". Então o que eu mais buscava nesse momento de transição era qualidade de vida. Você comentou que retornou para o consórcio em 2017, certo? 17. Então eu fiquei em 2010 a 11, Uhum, saí, tive uma livraria evangélica, fazendo ali com farmácia também, mais o meu negócio. uhum. Depois fui para transporte coletivo, dei uma virada, né. Mas a gente sabe que no início do qualquer negócio, né, a gente trabalha mais até que qualquer plantão, né. É, Então, e hoje já 8 anos depois, né, 8 anos. você já conseguiu essa estabilidade de ter tempo livre disponível ou ainda trabalha? Eu trabalho muito, mas como eu costumo dizer, eu trabalho em doses homeopáticas, né. Então, não tem horário, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, mas eu não fico preso ao Uhum. trabalho, né. Um exemplo que eu falo para o pessoal no escritório, às vezes eu vou para a chácara do meu sogro no fim de semana, lá não tem nem sinal de celular, só Wi-Fi. Cara, eu tô lá, desfrutando, fazendo um churrasco com a família, passeando, tranquilo, e de lá eu tô vendendo. Eu tô atendendo cliente até fora do país, por videochamada, uma mensagem aqui, outra ali, sem aquela necessidade de estar num local, num horário, de estar preso ao compromisso. Então eu consegui sim ter muita qualidade de vida, né? Agora, a estabilidade não, né? Porque a gente bem Sim. sabe que não é algo que é ilusório, né? Então, se parar, O empreendedor, na verdade, é o único que acorda desempregado todo dia, acorda né. desempregado todo dia. Então, se parar de pedalar, a bicicleta cai. Então Sim, tem com que estar sempre certeza. ativo, sempre. Mas interessante você comentar essa questão da relação de hoje com o mundo virtual, né, que você consegue vender em qualquer lugar, né, você pode estar realizando uma viagem, essa disponibilidade, e recentemente você inaugurou uma loja física, né. Sim. O que que te motivou a ir para essa loja física se você tinha uma boa assertividade já no mundo virtual? Eu gosto desse relacionamento pessoal, tete a tete. Sempre fiz questão. Vendo no digital? Vendo, né. Dá certo? Dá certo. Mas eu gosto de receber as pessoas para ir lá tomar um café, bater um papo. Então, hoje na loja, por exemplo, o intuito não é fazer venda ali. O intuito é manter relacionamento. Relacionamento. Aham. Relacionamento. Receber as pessoas, tomar um café, trocar uma ideia, falar de negócio. Elas conhecerem quem é você, Conhecer, né. é isso, entendeu? Porque, a semana toda a gente está fazendo vendas lá, mas as vendas não são feitas lá, Uhum. são só efetivado, o cara só foi ali: "Não, eu vou aí então pra gente fechar o negócio", mas já tá feito o negócio. Então você já fez pela internet, já pelo A WhatsApp, venda já aconteceu. já aconteceu. Só Então o cara só para foi ali pra gerar credibilidade. só, entendeu? Prestigiar, porque tem muitos clientes, amigos que vão lá: "Ó, só vim aqui te visitar, prestigiar, tá muito bonito, parabéns". Só estender o relacionamento, né. E claro, também você colocar a tua marca na cidade, né. Porque eu conheço empresas, vários amigos que trabalham só no digital e funciona muito bem, mas eu escolhi ser um pouco diferente e meio que na contramão, manter ali, o ponto físico, a gente quer expandir mais ainda, ser lembrado também, além do digital, no físico também. Eu gosto dessa parte pessoal, você ter o contato olho a olho, você conhecer a pessoa, saber a verdade, se é aquilo mesmo, É. transparecer, né, isso acho que é bem importante para qualquer negócio. Sim, eu era só do presencial até a pandemia, né. E aí quando veio a pandemia eu sofri bastante, porque eu não sabia usar o digital. Eu não tinha nenhum conhecimento, eu nunca tinha feito uma venda à distância, E toma até a muito pandemia. tempo, né. Toma muito tempo. Nossa. Então você tem que aprender. Então na pandemia na verdade sim, eu trabalhava como autônomo num escritório até 2020, e em 2020 eu abri minha empresa, né, a Lírio. Só que foi justamente no primeiro dia de empresa que eu tive, primeiro dia de empresário, foi quando a pandemia bateu forte que decretaram a primeira quarentena, não tinha nem o nome de lockdown ainda, né, era quarentena. Então para mim foi um baque muito grande. Você ficar preso dentro de casa, não podia sair para visitar ninguém, e eu nessa época eu estava sem escritório, porque eu tinha recém saído daquela parceria, estava sozinho, e agora como eu vou fazer? Bateu aquele desespero. Então eu tive que aprender a usar o digital,
com muitas limitações que eu tinha na época, o celular hoje a gente tem a oportunidade de ter um celular melhor, uma internet melhor, mas naquele tempo eu estava começando do zero a minha empresa, não tinha. Teve que se reinventar, Tive que né. me reinventar. E acho que até a disponibilidade da própria tecnologia, né, teve muita Sim, coisa sim, mudou. que não tinha e foi criado ali naquele momento, que Uhum. pra facilitar essa Então eu tive que economia. aprender na época a fazer videochamada com cliente, tive que aprender a gravar conteúdo, coisa que eu não tinha o hábito de fazer, não tinha o know-how para aquilo. Para fazer uma arte ali no Canva, que hoje é algo natural, coisa de segundos você cria uma arte ali. Aliás, nem precisa mais, né? Porque você tem a inteligência artificial, ele cria o que você quiser, mas naquele tempo não tinha. Então eu Sim. tive que aprender a usar um Canva, usar um editorzinho de vídeo, coisa bem básica, simples, que para mim foi uma baita mudança, né? E tive que aprender para ser disruptivo e continuar no mercado. E qual o impacto que isso gerou para o teu negócio durante a pandemia? Foi algo assim que eu não esperava, porque eu não acreditava que as pessoas iam dar credibilidade e fechar negócio à distância. E foi aí onde eu comecei a atender clientes de fora da cidade, porque Ainda até mais nesse então, momento de pandemia, né, que exatamente. ninguém sabia nem se ia viver ou se ia morrer. Exatamente. E Então, novamente, sim, identificou uma oportunidade que foi. vocês saiu num setor regional e foi para E uma expandi. Então, ali nesse momento de começo da minha empresa, na pandemia, foram 2 viradas de chave que eu tive importantes. Primeiro, todo mundo estava querendo vender na pandemia para sobreviver. E aí, numa das lives que eu assisti, que foi aquela enxurrada de live, né, de todo mundo, sim, nossa. um cara muito experiente, o Pedro, agora esqueci o sobrenome dele, o Pedro. Um cara já que mais de 60 anos de Tem problema, idade. depois você fala o nome dele e a É, gente Pedro coloca aqui Furquim, salvo aqui engano, embaixo. Pedro Furquim. Ele tinha muita experiência com consórcio. E na live ele falou: "Olha, eu sei que tá todo mundo aqui querendo aprender a vender na pandemia, mas não é hora de vender". Então aquilo assustou todo mundo. Eu falei: "Mas como assim não é hora de vender? É hora de você cuidar de pessoas". "Mas como que eu vou cuidar?". Aí ele falou o seguinte: "Veja, a venda de consórcio, o vendedor de consórcio ele é comissionado de forma recorrente, não recebe já tudo de uma vez. Tem empresas que pagam comissionamento da primeira à 13ª parcela, outras até a quinta, outra até a 12ª, então você recebe parceladinho. Você tem uma carteira de cliente para cuidar, para você continuar mantendo. Então é hora de você cuidar. Que tal você pegar o telefone e ligar para os seus clientes e dizer que você está aqui à disposição, que deseja que fique tudo bem, que se ele quiser ofertar um lance é um momento apropriado, porque muita gente sem conhecimento e sem a consultoria adequada vai desistir, é um momento de oportunidade. Ligue para o teu cliente e faça isso. Cara, no dia seguinte, né? Porque eu, como eu Até comentei mesmo ele aqui, pode estar passando uma dificuldade, né, exatamente, como então eu comentei aqui agora, pouco fora do ar, eu sou peguei o conteúdo, eu aplico na hora, para testar. No sábado de manhã seguinte, me fechei dentro de casa, falei para minha esposa: "Filhinha, fica um pouquinho para lá", era apartamento pequeno, eu preciso de um momento. Liguei para toda a minha carteira de cliente, para quem eu tinha comissão a receber e para quem eu não tinha mais, né. Liguei para todos. "Como é que você tá? Família, tá tudo bem? Olha, eu tô por aqui, se precisar de mim, conte comigo e ó, se você puder continuar o teu investimento agora, é hora de oportunidade, aproveite". Então isso passou muita confiança. Cara, todos os clientes falaram: "Eu não esperava receber uma ligação de um vendedor nesse sentido. Eu esperava que um vendedor ligasse querendo me vender alguma coisa, agora dizendo para contar com ele, que não se preocupe, vai ficar tudo bem", que, poxa, foi assim disruptivo. E nesse momento eu comecei a receber indicações: "Olha, tem uma pessoa que eu conheço, ela ia para um financiamento agora, ela estava com dinheiro parado, quer investir, com medo de perder e tal". E aí começou a vir indicações de pessoas que eu não conhecia. E aí, nesse momento também, veio a questão da rede social. Então foram 2 coisas: primeiro, cuidar do cliente para receber indicação, e o segundo, de começar a vender para pessoas de fora. Então ali nos grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, veio cliente dos Estados Unidos na época, veio cliente do país todo, né. Então nesse momento eu acabei vendendo para gente de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, que eu não conheço até hoje pessoalmente, né. uhum. Então foi uma disrupção total nesse momento. Eu acho que isso que você comentou é um ponto muito importante, porque geralmente o vendedor às vezes só quer empurrar a venda, né. É, E você não teve essa preocupação de não. vender, você teve a preocupação com a pessoa, o que ela estava precisando, entender o que ela queria, né, e eu acho que isso que fez toda a diferença. Exato, e isso faz toda a diferença até hoje, né. Nós temos um hábito hoje, inclusive, que todos lá no escritório desenvolveram: "Olha, você fez uma carta de consórcio com a gente hoje, enquanto você não quitar o seu consórcio, nós não vamos largar da sua mão. Todos os meses você vai receber uma mensagem do consultor que te atendeu, né, ou de algum administrativo que estiver lá cuidando. 'Bom dia, segue aqui o boleto do mês', se você não tiver recebido. Você quer ofertar algum lance? Estou aqui à disposição, conte comigo", todo mês. Uhum. Então eu falo para os meus clientes: "Você vai enjoar de me ouvir, de receber mensagem minha, porque eu não abandono. A não ser que você fale assim: 'Não me ligue mais, não preciso',
Usa o aplicativo, pode ficar tranquilo. Só quando eu precisar de alguma dúvida que eu tiver, eu te chamo. Aí tá tudo bem, fica à vontade. Mas eu tô sempre ali de olho e todo mundo no escritório hoje tem essa cultura. E as pessoas gostam, na verdade, dessa facilidade, né, de você entregar tudo pronto, né. Sim, E eu sim. vejo por diversos clientes, principalmente de mais idade, eles falam: "Ah, me avise quando acontecer tal coisa". É uma situação que eles podem consultar, mas também para mim não custa nada ir lá consultar e Sim. verificar, que não vai me tirar 2 minutos do meu tempo, Sim, né. até porque nós hoje estamos habituados com a tecnologia. Usar o celular, o WhatsApp, um aplicativo é natural. Mas tem gente que ainda não, né? Sim. Então, só para você ter ideia, tem cliente hoje que ele ainda precisa do boleto impresso, Uhum. né? Então, o Edivaldo, por exemplo, que é o nosso consultor especialista lá, ele vai lá na casa do cliente todo mês levar o boleto impresso. Cara, não é um fardo para nós, é um Sim, privilégio, é um prazer. sim. Né? Você chega lá, você senta, toma um café com o cliente, é bem recebido. Então, hoje eu É posso. importante entender essa necessidade de cada um, né. Exatamente, é o perfil de cada cliente. Uhum. E outra, tem aquele que ele não precisa. Ele abre o aplicativo, ele baixa por ali sozinho, mas a gente tá sempre de olho. Então, tá sempre acompanhando. E tem aí esse que precisa, né? Agora, numa conversa dessa, de você ir lá levar o boleto pro cara, né? Já fiz isso muito, inclusive. É uma porta aberta, você estender o relacionamento. Tomar um café com o cliente, de repente ele lembra de alguém para fazer uma indicação. Passa uma credibilidade diferente. Aconteceu isso recentemente comigo. Um cliente já antigo, foi contemplado, não usou o consórcio ainda, tá lá aguardando. E de repente, eu falei, vou passar na tua casa tomar um café. Do nada. Poxa, eu não tenho mais venda para fazer para ele nesse momento. Eu não Ter o tenho, relacionamento, eu tenho né. relacionamento. Aham. E aí eu fui lá na casa dele, foi uma tarde agradável, conversamos, falamos de várias coisas, falamos de família, trabalho e tal. 2, 3 dias depois, eu cheguei no escritório e tinha alguém me esperando. Eu não estava esperando essa pessoa lá. Não me avisou. Era um pastor. Ele falou: "Ó, vim aqui porque eu fui na casa do fulano e ele falou de você. Aí eu resolvi vir aqui direto pra gente conversar". Veja. E se eu não tivesse lembrado desse cliente, de ir lá na casa dele, estender o relacionamento? Sim, Era um negócio a menos que eu faria. Então sim. eu gosto dessa ideia de estender o relacionamento para trazer novos contatos, para fazer a engrenagem girar. Eu já tenho uma certa vivência, já tô com 33 anos e já vi o consórcio em altos e baixos, né. E eu acho que hoje ele tá numa alta muito crescente, tanto que você vê uma oferta, principalmente por conta do mundo digital, né, mas nem todo mundo com, essa empatia, né. E o que você faz além do relacionamento para poder se diferenciar num mercado tão concorrido? Eu acho que o relacionamento é o diferencial, na verdade, né? Porque, poxa, consórcio, se você, até um linguajar meio chulo, se balançar uma árvore aqui, cai 10 vendedores de consórcio, entendeu? Uhum. E como o mercado ele cresceu muito, agora tem os grandes players falando tanto de consórcio, de alavancagem e tal, de investimento, todo mundo quer entrar nessa área, todo mundo quer um pedacinho desse bolo, né? Só que o cara não está preparado para fazer esse cuidado, esse relacionamento que a gente tem com o cliente. Então, primeiro, você tem que ser profissional na área, tem que se especializar nisso, entender muito bem do que está falando, para não falar besteira, não prometer algo que não pode cumprir, né? Tem que ter o conhecimento básico ali do que regulamenta esse negócio que a gente vende. Porque você fala de consórcio, muita gente acha ainda que é golpe, porque existiram muitos golpes no passado, muita gente acha que é balela, que o vendedor promete e não cumpre, muita gente acha que você faz hoje, você já contempla amanhã, tem muitos achismos. Então, ou seja, você tem que entender o que está fazendo. O consórcio tem uma lei que regulamenta, né? A Lei 11.795 de 2008, que regulamenta todo o sistema. Então, ou seja, como funciona o sistema de contemplação? Está na lei. Como funciona o lance? Está na lei. A revenda de carta contemplada que está em alta hoje, como funciona? Pode. Tem gente que acha que é crime isso ainda. Está na lei. Pode. Né? Então, eu desisti, cancelei. Como funciona? Está na lei. Então, tem uma regulamentação forte por trás. O principal do vendedor, então, é entender a Tem que legislação. entender a legislação do consórcio, pelo menos o básico, saber como funciona. Tem que entender de pessoas, principalmente, porque você está lidando com pessoas. Não adianta eu querer vir aqui te empurrar pelos meus motivos. Quais são os meus motivos? Eu trabalho, todo mundo trabalha, porque tem que ter o rendimento no final do mês. Aí eu sei, eu quero trocar o meu celular, vai custar tanto, se eu te vender isso aqui, eu recebo a comissão, eu vou lá e troco. Não, esse é o meu motivo. Agora, qual é o teu motivo? Então eu tenho que ir lá conversar com você, te entrevistar, entender o que que passa na sua mente, o que que você pensa para o futuro da sua família. Será que faz sentido uma cota de consórcio para você hoje? Ou será que não? Será que vai apertar o teu orçamento se eu vender? Então eu tenho que entender de gente, entender das pessoas. Já teve muitos e muitos casos da pessoa ir até a gente e eu falar: não, não vou te vender. Porque você vai fazer uma dívida com isso aqui, você vai se prejudicar e também vai me prejudicar. Então tem os dois lados. Mas não é o momento. Semana passada aconteceu isso. Fazendo por uma necessidade e não É, oportunidade, né. essa semana passada um cara me procurou: "Ó, eu queria uma carta contemplada para trocar a dívida do financiamento do carro para um consórcio, porque eu sei que a parcela é mais barata".
Já fui conversando com ele, mas por quê? Ah, porque eu acabei me endividando, esse ano tá mais difícil, eu arrumei uma dívida mais alta. Eu falei, tá, você vai fazer mais uma. Ah, mas aí eu vou trocar do financiamento para o consórcio, mas você tem uma entrada para carta contemplada? Ah, eu não tenho. Não, então faz uma carta para mim, que daí eu uso o lance embutido. Eu falei, mas você tá endividado. Você vai fazer mais uma dívida até contemplar o consórcio? Ah, mas é que eu. Poxa, eu tenho que dar um jeito. Eu falei, mas o teu jeito nesse momento é fazer mais dinheiro. Ele, ah, eu sabia que eu tava falando com a pessoa certa. Por isso que que eu Hum. não procurei qualquer um. Que Porque bom que qualquer ele um ia querer ouviu, me né? vender. Pois é. Então, ou seja, eu poderia muito bem, como vendedor, opa, oportunidade, vamos vender. Não, cara, não faz. Vai dar um jeito de fazer mais dinheiro. Porque esse cara vai voltar, hein? Vai voltar. Até me dispus, falou, ó, vamos tomar um café, deixa eu entender o teu cenário, aí eu consigo te dar algumas ideias. Você pode fazer uma renda extra, me indique clientes. Você me indica cliente, eu vou ser comissionado, te devolvo uma comissão, você está fazendo mais dinheiro. Essa é uma possibilidade. Você pode fazer um Uber à parte, fora do teu horário de expediente, você vai fazer dinheiro para te ajudar a pagar a conta. Então, não é só vender, eu estou entregando soluções, né? Uhum. Que às vezes, naquele momento, a solução para o cara é ele parar, entender o cenário dele e ele buscar uma outra fonte de renda E às para vezes nem é depois. fazer mais dinheiro, né? Às vezes é entender por que que ele ficou endividado, né? Porque Exatamente. tem É que. interessante que venda é muito parecido, né? Por isso que é gostoso falar de empreendedorismo, esse assunto assim é legal, porque você conecta qualquer tipo de negócio. E tudo que você está falando aí acontece dentro do meu negócio, que são nichos Bem totalmente diferentes. diferentes. E é exatamente isso. Até tem um dos meus barbeiros, né, que ele, quando ele chegou, ele queria mostrar muito resultado em venda. Aí ele começou a vender de forma errada, agressivo demais. Agressivo. E realmente ele vendia muito, batia as metas, mas não fidelizava o cliente. E esse é um cuidado que o vendedor ele precisa tomar para que não espante o cliente, porque resolve o problema, o meu problema, mas não resolve o problema do meu cliente, muitas das Exato. vezes. E aí, E de eu tanta já gente apareci diversas orientar, vezes pra vida. mostrar esse caminho, esse mesmo profissional, hoje ele mudou completamente. E ontem eu estava com ele lá, ele estava me mostrando a agenda dele lá. Agora os clientes já estão comprando os serviços sem ele precisar oferecer. Falei, você viu a diferença? A diferença de quando você empurrava o serviço e agora o cliente entende a Sim, necessidade dele, ele já sabe que ele precisa Eu comprar. parei de cortar porque o cara ficava empurrando, o cara tá sendo não, chato. Eu falei, não pô, é, cara. Exatamente, tem que ser Você quer ver uma confortável. baita solução no meu segmento, por exemplo? O brasileiro não é bom de guardar dinheiro, a gente já sabe disso. Então, o consórcio ele pode ser uma ferramenta para você poupar, né? Então, porque você vai ter aquela disciplina, tem um boletinho para pagar todo mês. compromisso, né? Compromisso. Aí, às vezes, eu converso com alguém dando essa dica. Você não guarda o dinheiro, vamos começar a guardar aqui? É um boleto que você paga para você mesmo. Ah, mas tem taxa de administração. Tem, legal. Mas a taxa vai se pagar, uma matemática que a gente faz depois e mostra como funciona. Tá. Então começa. Quanto você está disposto a colocar por mês? Ah, milão sobra para mim, eu posso colocar. Porque se eu não colocar milão aqui, eu vou acabar gastando com outra coisa. Então, beleza, vamos fazer uma parcela de 500. Ah, mas eu quero colocar 1.000. Não, coloca 500. Então, vamos aprender a poupar, aprender também a investir, diversificar. Você cabe 1.000 no orçamento? Então, põe 500 aqui no consórcio e põe 500 no CDB. Ah, mas eu não sei, eu ensino. É básico. Todo aplicativo de banco hoje, de corretora Oferece, né? oferece. Hum. Então, ah, mas eu não sei lidar com isso. Cara, eu tenho hoje conta em uma corretora. Eu não sou especialista em investimentos, em bolsa de valores, em CDB, CDI, em fundos imobiliários, mas eu tenho. Só que eu tenho alguém lá dentro que entende, que é especialista, eu direciono. Ó, esse mês está indo tanto aí. Vamos fazer uma aplicação? Faz aí para mim. Alguém que eu confio, que entende. Então eu faço isso. Faz assim. Põe 500 aqui no consórcio. Aqui você vai aprender a poupar, vai aprender a ter comprometimento. Você pode pôr 1.000, mas se você puser colocar o 1.000 todo mês e apertar o teu orçamento, a primeira coisa que você vai fazer é deixar de pagar o consórcio. Você vai ter prejuízo. Então não faz assim. Põe menos. O que sobrou, põe lá. Não sobrou, pelo menos aqui tá garantido. Sobrou, põe lá e você vai diversificando. Aí eu passo o contato da pessoa, ó, abre o aplicativo, a pessoa vai te atender, vai te ajudar. E aqui no consórcio eu vou cuidando. Daqui a pouco você vai ser contemplado esse consórcio, você vai ter a possibilidade de comprar um imóvel novo. Aí você compra o imóvel, põe ele para alugar e ele se paga sozinho para você. Você já está garantindo a aposentadoria no futuro, alavancando seu dinheiro, está cuidando melhor das suas finanças. Mas eu não quero comprar imóvel para ter compromisso. Revende a carta contemplada, porque tem muita gente procurando crédito no mercado. Você vai ganhar um baita de um dinheiro.
Então, só para te dar um exemplo bem raso aqui. R$ 500 hoje, você faz uma carta de aproximadamente R$ 200.000, com parcela reduzida, um plano que a gente tem lá. Se você contempla essa carta daqui 2 anos, nós estamos falando de um crédito de 200.000, você pagou R$ 12.000 em parcela aproximadamente. Você vai vender essa carta por uns 40.000, mais ou menos. Alavancou. Porque o crédito contemplado é igual uma ação na Bolsa de Valores. Você compra, espera valorizar na contemplação e ganha o ágio, ganha o lucro. Quem está comprando ainda está se beneficiando, porque está pagando menos do que o juro no financiamento. E você se beneficiando com o lucro. Aí sim, você pega esse lucro, aí vai lá para uma corretora de valores, investe lá na bolsa, em fundos, no próprio tesouro, de forma a diversificar. Então, ou seja, eu pego o cara que não tinha o hábito nenhum de guardar dinheiro e transformo ele no investidor, né? Então, isso é uma das possibilidades que o consórcio oferece hoje. E é uma solução, sem precisar empurrar, sem precisar colocar o cliente no limite do orçamento dele, sem fazer o cara se endividar, mas fazer ele prosperar. Essa é a nossa meta. É diferente daquele cara que quer empurrar o carro, né? Geralmente, não, vamos colocar aqui uma parcela maior e tal. O cara ganha um salário mínimo. Vai ver lá, não consegue pagar o valor da parcela, né? No carro é um exemplo, que muito cliente procura a gente, embora o nosso foco hoje é o mercado imobiliário, nós vendemos muito consórcio de automóvel. E aí, quando senta ali, vamos fazer aquela entrevista. Como é que tá o orçamento? Quanto sobra por mês para tua parcela? Quanto fica confortável? Mesma coisa. Ah, milão eu vou pagar de parcela. Porque você sabe, se eu for financiar qualquer carro hoje, você vai pagar mais que isso. Vai, sim. Então o cara já está preparado. Tá, mas você parou para pensar no seguro do carro? Não, depois a gente vê. Onde eu moro tem garagem. Não, seguro. Você parou para pensar no IPVA? Manutenção preventiva e corretiva? Ah, mas você dá um jeito. Não. Então vamos fazer o seguinte: de 1.000, faz 700 ali. Sobra um pouquinho por mês, né? Pra você pensar nisso. Porque senão o cara vai ficar depois mais endividado. Daqui a pouco tem outro problema que, se ele não paga, o consórcio também vai lá buscar o carro na casa dele. Aí ele vai Hum. perder. Então eu vou transformar um sonho num pesadelo. Então a gente tem que ter todo esse tipo de cuidado. Não sufocar, porque a ideia do consórcio é justamente não endividar, é baratear, é reduzir o valor de parcela, reduzir o custo final, reduzir o risco dele de perder o dinheiro dele. Então não dá para forçar, não dá para empurrar. Tem que ser com naturalidade, cuidando das soluções. E as pessoas, qual que é o perfil das pessoas que te procuram? Qual que é o objetivo? Varia muito, varia muito. O perfil é muito variado. Então hoje tem pessoas que procuram para uma carta de serviços, é uma coisa que eu já não trabalho mais, porque o ticket médio é muito baixo O que que seria e carta de muito serviço? burocrático. Serviços é assim, Construção? construção, pequena construção, né? Reforma, cirurgia estética, odontológica, viagem, móveis planejados. Tem consórcio para isso. Tem consórcios para eletro, para você comprar iPhone, Uhum. comprar os gamers, tem muita coisa. Eu hoje não trabalho, porque o ticket médio para nós é muito baixo, não é tão interessante, e porque é muito burocrático na contemplação. Uhum. Então, como é um bem que não tem como alienar, então ele vai exigir mais, garantia do cliente, Sim. né. Então, eu já vejo que não faz sentido, já aviso antes. Então tem o cliente que busca isso, tem o cliente que busca uma motinha de 15.000, 20.000, vendemos também. Tem o que busca para comprar uma BMW de 300, 500.000, tem também. E tem o do imóvel, que quer só investir para revender cartas contempladas, tem o do imóvel que quer montar lá kitnets, casas de praia para alugar no Airbnb, algo que é muito lucrativo isso também. Então hoje o nosso perfil maior, a nossa busca é pelo empreendedor, cara que quer pensar no futuro investindo no consórcio. Até porque o empreendedor, a maioria dos que eu conheço hoje, são poucos que têm esse hábito de investir pensando no futuro. A gente pensa muito no agora, em fazer a Sim. empresa crescer e prosperar, mas Imediatista, né? imediatismo. Mas vai chegar aquele momento, você fala, cara, tô cansado, preciso tirar o pé. Ó, vou te dar um exemplo. Ali onde a gente abriu a nova loja agora, um dos empresários ali, dono de restaurante, ele tá há 15 anos. Nesses 15 anos ele tirou 10 dias de férias. Pouco tempo atrás ele foi retirado de ambulância, de dentro do restaurante dele, com AVC. O cara não para. Agora pensa se de repente, não sei se é o caso dele, porque eu ainda não fui tão a fundo com ele. Mas e se ele não tem nem um pé de meia para se aposentar ou para dar aquela parada depois? O que que vai ser da vida dele? O cara vai parar, aí ele tá pagando INSS porque é obrigatório, e ele vai ter um saláriozinho mínimo para se manter. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero fazer com que esse empresário, ele pense, meu, daqui mais 10, 15 anos eu quero tirar o pé um pouquinho. Se eu fizer umas cotas de consórcio agora, na época produtiva da vida, eu vou comprar pelo menos um terreno ou dois, vou construir umas kitnets, uns lofts, apartamento, casa de praia, alguma coisa assim, para eu ter rendimentos depois.
Aí ele pode trabalhar de casa só administrando os aluguéis dele, algo que nunca desvaloriza, né? Já diz o ditado, quem compra terra não erra. Então ele não precisa juntar todo o dinheiro para comprar esse imóvel, porque o consórcio ajuda ele a se alavancar, não vai pagar uma alta taxa de juros, porque o consórcio evita isso também, e ele está planejando o futuro dele. Então hoje esse é o público que eu mais busco. E você até comentou agora na sua fala sobre a alavancagem, né? E hoje a gente vê muito aí nas redes sociais, o pessoal Uhum. falando com investimento para alavancar patrimônio, né? Se hoje chegasse uma pessoa lá no seu escritório, né? Falou, não, eu quero alavancar meu patrimônio, né? Ou alavancar meu negócio, enfim. Qual o conselho, qual orientação que você daria para essa pessoa, ou o melhor caminho para ela seguir? Então vamos lá, nós temos dois perfis nesse caso. Tem o cara que está começando do zero. Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Geralmente que para os nossos empreendedores é do zero. Eu sempre pergunto o Exato. seguinte: você já tem algum aporte ou você vai começar do zero? Então, resposta um: vou começar do zero. Como é que eu alavanco isso? Cara, se eu não tenho nada, eu não posso esperar muita coisa. Então, você faz o crédito com a parcela que cabe no bolso, né, naquela orientação que nós já demos, e vai pagando. Em algum momento você vai ser contemplado. Existe aí formatos que a gente ajuda o cliente a contemplar mais cedo, lances da própria carta, estratégias internas que a gente usa. Contemplei essa carta. Pô, eu tinha zero. Agora eu saí de zero para meio milhão. Só com uma parcela de 1.500 mensal. Opa, baita alavancagem. Agora o que que eu vou fazer com esse meio milhão? Então vamos dar um exemplo aqui do Vidal. Tem barbearia. Que tal se de repente, em vez de pagar aluguel no ponto, usar esse meio milhão para comprar o ponto? Já foi melhor? Opa, que maravilha, alavancou. E se de repente, daqui a alguns anos, o Vidal fala, cara, eu vou tirar o pé um pouquinho, eu vou arrendar minha barbearia. Ele já tem o arrendamento da barbearia, mais o aluguel do imóvel, já tem duas fontes de renda. Esse é um exemplo de alguém que não tinha nada e do nada fez meio milhão, mas pode fazer mais, 1 milhão, dois, três, cinco, quanto quiser. Outro exemplo, eu tenho metade disso aqui. Eu tenho 250 mil e eu preciso de 500 para comprar um imóvel de oportunidade, imóvel comercial, praia e tal. Desses 250 mil, você vai ofertar um lance para contemplar o teu consórcio. Então, muito provavelmente, tá ali no primeiro, segundo, terceiro mês, de 250 mil que você tinha, você alavancou para 500 com o lance, contemplou. Vai ficar com a parcelinha pagando, mas você já tem um imóvel, você alavancou. Então, essa é a outra forma de alavancar. E tem mais a última forma de alavancar financeiramente, que é de você revender a carta contemplada e ganhar dinheiro, como eu já citei aqui anteriormente. E como que é esse mercado de revenda de cartas contempladas? Ele é aquecido? É muito aquecido, né? Hoje eu tenho grupos de parceiros aqui que atende o Brasil inteiro. Eu recebo centenas de cartas contempladas todos os dias. E sempre que aparece cliente meu contemplado, eu ponho ali, no mesmo dia a gente já vende, Né? entendeu? Porque, poxa, o mercado de crédito hoje está muito fechado e muito caro. E qual que é a taxa de deságio utilizada? Não, aí é com ágio, né? É com ágio Aí é com sempre. ágio. Aí sempre carta contemplada é com ágio, né? Sempre com Hum, lucro. ó. Então isso é muito interessante. Por isso que muita gente procura hoje ter várias cartas de consórcio em andamento para revender e ganhar dinheiro. Então, do lado de lá tem gente procurando crédito. É o cara que não aprovou no financiamento, não tem score, tem uma restrição interna no banco, que isso é outra pegadinha que os bancos fazem também. É isso que eu ia perguntar. A pessoa que está comprando, ela precisa passar por uma análise de crédito também? Vai passar por análise de crédito. Então, hoje nós temos o consórcio dos bancos, que também tem, e as administradoras independentes. Consórcio de banco, ele vai fazer a mesma análise do financiamento. Bateu o teu CPF lá, teu score não aprovou, não faz. Uhum. Nas administradoras independentes, que é o nosso caso, que a gente trabalha mais forte, ele vai analisar a renda. Então, o teu poder de pagamento. Você vai ter que comprovar 3 vezes o valor da parcela que você está pagando. Então, comprovou, né? Renda física, formal, certinho, renda da pessoa física, você aprova, você compra. Então, tem muita gente que vai lá no banco tentar financiar, tem entrada, pode pagar a parcela, mas não aprova. Então, ele vai procurar uma carta contemplada. E por isso, ele vai ter que pagar um preço também. Exemplo, se ele vai comprar um carro de 100 mil, na loja, normalmente vão pedir uma entrada de 30%. Então, eu tenho uma carta minha de 100 mil contemplada, eu vou vender para ele com o mesmo 30% de entrada. Só que a taxa total é mais baixa, o prazo é mais longo, parcela menor e a aprovação mais fácil. Então, vende muito rápido. Nessa estratégia de alavancagem que você comentou, então poderia uma pessoa contratar o consórcio, dar um lance, ter a carta contemplada e vender ainda com ágio. Vender com ágio. Então ele É, receberia aquele valor integral ali, vamos isso, dizer. isso. Hoje, inclusive, uma das empresas que a gente representa, a Servopa, ela tem um braço dela hoje só para comprar carta contemplada de cliente. Ah, que legal. Porque existe um risco, né? Todo negócio que tem dinheiro tem risco. Então, já vi acontecer. O cara vende a carta contemplada, transfere, né? Porque tem que transferir para um documento, e ele não recebeu a entrada dele. E aí? Perdeu o dinheiro.
Então, isso eu já vi muitas vezes acontecer. Às vezes um vendedor que nem é vendedor de consórcio, não é um especialista da área, ele te oferece uma carta contemplada que não existe. Aí você vai transferir o dinheiro para ele, esperando receber a carta contemplada e você perdeu o dinheiro. Golpe. Isso acontece, infelizmente. Uhum. Para encurtar esse caminho, encurtar risco e agilizar o processo, Da credibilidade e também. credibilidade, você foi contemplado na minha carteira de clientes. Então, automaticamente, eu já vou te avisar que você foi contemplado e perguntar: quer vender? Ah, quero. Então tá bom, eu já aciono lá a empresa. Servopa já A compra. Servopa já faz o contato com você. Aí já não sou mais eu. Aí a própria Servopa, a TSI, que é a empresa terceirizada deles, Uhum. já entra em contato com você. Ó, então nós recebemos aqui o teu contato, por indicação do Thiago. Você vai vender tua carta. Então tá aqui, nós estamos oferecendo tanto. Faz sentido? Faz sentido. Então você vai assinar um terminho e receber o dinheiro lá na hora. E aí, se eu quiser pegar essa carta para vender para fora, eu posso ir lá na Servopa, pegar essa mesma carta e vender para fora para outro cliente. Uhum. E eles fazem todo o trâmite também. Que Então, legal. evita risco. Então, é rápido, lucrativo e sem risco. É um mercado de investimento bem interessante. Eu nunca tinha visto por essa perspectiva, Sim, né? Que eu vejo muitas pessoas falando, né? Mas não tão claramente assim como você Essa está explicando. transparência que o Thiagão é É, tem, que traz exatamente. muita É. confiança também, né? importante. Importante. Isso muda o jogo, porque às vezes o vendedor só quer vender, empurrar, e aí a gente fica assustado, né? Sim, sim. E aí ele tem bastante dessa transparência que com certeza gera muita credibilidade e recorrência. Sim, isso é verdade. Tem trazido, porque os clientes nossos que fizeram até hoje de revenda de carta contemplada, cara, não teve assim problema. Ah, demorou para receber, não conseguiu vender, ficou enroscado. Não, não tem, não tem. É isso que eu ia perguntar. A partir do momento que a pessoa contemplou, ela tem um prazo para usar, para vender, que nem você falou que tem um cliente que foi contemplado e está lá Isso, esperando. não tem prazo. Essa é uma coisa legal, inclusive, que às vezes as pessoas não sabem, mas o consórcio ele pode transformar no investimento nesse sentido também. Tem vezes que você contempla, ah, mas eu não vou comprar agora. Tudo bem, você pode continuar pagando até o final sem usar. Imagine o cenário hipotético de você ter um crédito de R$ 200.000 e você não usou. Tá lá parado, perdendo capital? Não. A administradora de consórcio, no dia seguinte, ela vai pegar os seus 200 mil e aplicar num fundo de investimentos conservador, seguro, mas que está rendendo juro para você. Então você continua Hum, pagando a tua parcela, só que está tendo rendimento sobre R$ 200.000. Quando você for usar, você já não tem mais os 200, é o 200 mais a aplicação. que Tem um legal. cliente, por exemplo, que ele contemplou já faz acho que 3 anos, e ele não usou até hoje. Então ele já teve um rendimento ali, uma carta boa dele, já teve um rendimento de mais de 40.000. Que se ele tivesse só aplicando no CDB, no CDI, na poupança, ele não teria esse rendimento com o valor da parcela que ele paga. E a hora que Sim, ele sim. quiser, ele resgata? A hora que ele quiser, ele pode pegar e aplicar na compra do Dando imóvel. exemplo, né? Ele tá pagando uma parcela de 500, mas está rendendo sobre 200 mil. Exatamente. Então é Então, uma matemática, né? sim, Então, porque está aplicado sobre o crédito total. Tem um agora que contemplou, acho que 6 a 8 meses mais ou menos, porque é o e dinheiro está do grupo, rendendo. na verdade, Sim. É o dinheiro do grupo, que vai para entendeu? lá, né? E aí tá Ah, aplicado o teu dinheiro, tá rendendo para você. Esse que, mais um recente, contemplou agora, acho que 6 meses mais ou menos, já teve um rendimento de quase 5.000 na carta dele. Ou seja, a documentação na hora que ele for comprar, ele vai comprar um terreno na praia, quando ele for comprar o terreno, vai precisar pagar o ITBI, né, o cartório, então tudo isso já pode usar, o rendimento vai usar para pagar isso aí sem tirar sim, esse custo do bolso. Você vê sim. que é uma forma inteligente da coisa Bem, funcionar. bem inteligente, bem interessante. E pelo que eu tô entendendo, a nossa conversa, você tem uma equipe, né, para te auxiliar. Tem, hoje nós temos E, uma equipe engajada. esse que era o ponto. Como que você trabalha essa questão de venda com a equipe? Porque eu vi que você já tem um perfil, né, de relacionamento muito forte, transparência com o cliente. Como que você trabalha isso com a sua equipe para eles terem o mesmo ritmo, né, a mesma pegada que você? Uhum. Passar a cultura, na verdade, né? É, Sim. o passar a cultura é coisa de tempo, né, isso leva tempo. Então, algumas pessoas já vieram trabalhar com a gente e não permaneceram, porque não quiseram aderir à cultura, e a minha cultura é assim, é fazer o outro prosperar. Se eu não ajudar você a prosperar, não faz sentido para mim, tá. Então, eu entendi, eu prospero fazendo você prosperar. Se não for para ser assim, não dá, né. E aí quem não quis pegar, quem não engajou, acabou saindo. Ou às vezes até por não quis mesmo, não gostou, não se adaptou, não conseguiu, enfim. Hoje é essa a nossa cultura, sempre, né. E aí, tem alguns já nossos que já pegaram essa cultura, já entenderam que é sempre sobre o outro, nunca sobre mim. Já entenderam isso. E aí a gente vai caminhando juntos. O que que eu sempre falo para o pessoal? Cara, venda, ela são 3 pilares para mim, né. Venda é técnica, ninguém nasce vendendo, né, tudo isso é desenvolvido. Eu tive a sorte de desenvolver mais cedo, né, mas é técnica. Você tem que trabalhar a gestão das emoções, porque você vai levar muito não.
E não é levar pro lado pessoal, o cara não gostou de mim, não. Você tem que entender que às vezes não é o momento dele. Então tem a gestão das emoções e principalmente fome. Fome do quê? Fome de vencer. E fome de fazer o outro vencer junto comigo. Então cada vez que eu venho, eu tenho que puxar alguém, né? Eu puxo, ele vem junto, é sempre vindo junto. Então a minha cultura hoje na empresa é essa, cara, não faz sentido para mim crescer sozinho. Eu já falei para eles, eu poderia hoje muito bem, fazer o mesmo rendimento que eu faço pessoal, trabalhando de casa. Mas eu não consigo ver que, poxa, tem gente com talento do meu lado, eu não vou aproveitar. Então eu quero ver transbordar para que esse cara cresça e prospere também. E eles vão pegando essa visão, eles vão vendo que tá dando certo e vem vindo junto. Alguns mais rápido, outros mais lento. Então, hoje eu percebo o seguinte, o que eu levei ali 6 anos para desenvolver, né, para chegar no resultado que a gente tem hoje, pega, por exemplo, o Alex, que hoje é meu sócio. Começou como vendedor comigo, hoje eu tenho o privilégio dele como sócio. O Edivaldo, que está aqui com a gente. O Edivaldo, com 2 anos, já vai se tornar sócio também na próxima unidade. Então, o que eu levei 6 anos para aprender, eu consegui passar para eles muito mais rápido. Né? O próprio Diego, que está lá também hoje com a gente, já desenrolado, grava vídeo, e dá palestra, faz treinamento com a equipe também, tá se desenrolando bem. Ou seja, tudo que eu levei 6 anos para aprender nesse mercado, para chegar onde eu já cheguei, que 2 anos agora eu tô mais desfrutando de tudo que eu já plantei. Eles estão indo muito mais rápido. Com 6 meses, 1 ano, 2 anos, os caras já estão tendo resultados astronômicos. É claro que ainda tem muitos a se filtrar, né? Tem alguns que estão muito devagar, meio com medo, ainda não tá acreditando. Então, assim, a gente vai dando um certo tempo. Olha, se você não entrar no nosso ritmo, eu acho que você vai ter que procurar outra coisa que não é o teu lugar aqui. E às vezes não é mesmo, né? Fazer o quê? Uhum. Mas você faz algum treinamento ou Sim. é uma mentoria, um briefing, O um nosso treinamento feedback? é frequente, né? Na verdade, o treinamento no dia a dia a gente tem, assim, o cara tem uma dúvida, a gente já ajuda ele ali. É um treinamento praticamente diário. Uhum. Mas pelo menos uma vez por mês a gente se fecha junto ali para ter um treinamento, um bate-papo. Às vezes um conteúdo de um livro que eu li. Cara, foi muito bom, fez muito sentido para mim. Eu transformo isso em conteúdo, a gente vai para uma sala e vai aprender juntos. Uhum. Então já teve vez do Edivaldo trazer treinamento, o Diego, que é novato também, tá com menos de 1 ano lá, fazer treinamento, porque eles aprendem alguma coisa fora e falam, Ah, oportunidade, você vai se legal que desenvolver junto, eles veem que né? faz sentido Faz alguma coisa sentido. e trazer pra dentro da empresa, Então, né? às vezes, a gente traz alguém de fora para fazer um treinamento, já fizemos isso. Hoje, eles não dependem de eu ficar empurrando para treinar. Né? Eles vão, ó, tem treinamento tal, vamos, vamos. Vai. Ó, tem treinamento em tal lugar, vamos. Pouco tempo atrás, eles fizeram uma imersão de 4 dias do Anderson Luiz, os três, Divaldo, Alex e Diego. Cara, 3 dias, 4 dias seguidos, de cedo até virar madrugada, né, lá aprendendo, treinando, estudando, e depois eles vêm e traz isso pro resto do pessoal que tá começando ali ainda. Uhum. Então, não dependem de mim hoje para querer aprender, estão toda hora buscando. E essa evolução, na verdade, que eles estão tendo mais rápido, né? É graças a você que já passou 6 anos, né? Então eles já Sim, pegaram todo esse know-how que você já teve, as dificuldades que você já teve, eles já estão saindo na frente, sim, né? eu só Então, incentivo e eles estão indo, isso tá dando muito certo. e é legal ter pessoas proativas assim, né? Que Uhum. trazem conhecimento pra dentro da empresa, fortalecem a cultura, cara. E é difícil de achar hoje no mercado. Sim, sim, é que na verdade, assim, é, alguns, cara, ali ninguém tinha cultura de ler, por exemplo. Ninguém tinha o hábito de ler um livro. Uhum. Só que aí eu só fui o primeiro. Eu só dei o start, só isso. Então é mérito deles. Só que eu faço, cara, chegou no escritório, começou com a gente, tá aqui um livro pra você, começa a ler. Então hoje eles leem mais que eu, eles produzem mais que eu, os caras estão tão voando, entendeu? Ah, Eu legal. só, eu só abri a porta, só fui o primeiro, né? Agora o resto eles vão fazendo. Não, isso é muito bacana, muito importante, né? Mas você tem bastante esse hábito aí de leitura, te Uhum. acompanha ali na rede social ali. Quantos livros leu esse ano já? Esse ano eu tô bem devagar. Ah, Muito devagar. Tô no ó. terceiro agora. Não, esse ano Até, eu tô muito até que tá devagar. tranquilo. Não, esse ano. É, é, passou 3 meses, tá, Esse tá Até que ano tá bom, tá. né? Não, tranquilo. porque esse ano eu tô lendo mais lentamente, mais estudando o conteúdo Aham, e também muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? sim. Então aquele tempo de parar no meio do dia para ler, que eu sempre tinha, agora já é só na segunda, quarta e sexta, enquanto meu filho tá nas terapias, né? O Victor, meu filho, tem 9 anos, tá no espectro autista, então ele faz as terapias dele 3 vezes por semana. Uhum. Enquanto ele tá na terapia dele lá, eu tô na minha terapia aqui fora, na recepção da clínica, lendo. Então é esse o momento que eu consigo aproveitar. Só que mesmo no momento de leitura, cara, eu tô no meio do dia.
Então tem as demandas da Tá empresa, atendendo, tá o trabalhando. pessoal perguntando, falando, então não para. Sim. No ano passado eu consegui ler legalzinho, foram 24, 25 livros que eu consegui ler ano passado. Agora tô mais lento, mas eu vou acelerar também, não vou parar não. E é interessante você falar isso, que eu estava fazendo um curso essa semana e eles estavam falando sobre os ladrões da concentração, né? E às vezes você tá concentrado fazendo uma leitura e hoje em dia você tem WhatsApp, e-mail, né? É tudo muito frenético, né? E você tem que estar muito adequado, muito alinhado para não vou olhar, não vou fazer agora. E falou, "Ó, vou respeitar meu tempo E aqui você de. leva, acho que 20 minutos para se concentrar novamente Nossa, quando você É, perde. Tem um estudo que diz que é mais ou menos 20 minutos para sim. você é, voltar a atenção naquilo que você estava eu, fazendo quando eu tenho distrai. tentado praticar isso. Eu vou almoço e depois eu volto para minha sala e eu tento fazer alguma coisa para mim, né? Estudar, ler um livro. Se o celular tocar, mandar mensagem, deixo lá no canto, É. já deixo no silencioso para não ver, não ter essa distração. Eu já aproveito o celular para fazer algum conteúdo, porque, ou pelo menos só para compartilhar. O que que eu percebo às vezes, a pessoa do outro lado da tela, ela tá esperando você compartilhar alguma coisa. Então, no momento que eu tô ali lendo, cara, eu procuro compartilhar minha rotina no Story, né? De manhã cedo academia, trabalho, terapia do filho ou atendimento ao cliente nos outros dias, leitura. Parei para ler, eu já faço as minhas marcações. Meus livros são todos marcados, todos grifados, né? Cara, isso aqui faz sentido. Deixa eu compartilhar com mais alguém. Aí eu posto a tela, do outro lado alguém, cara, que legal, que livro é esse? Me indica aí, o que que eu posso ler? Então acontece muito isso. Então eu procuro Uhum, compartilhar, né? Por mais que não sejam tantas pessoas que estão ali na rede social ainda, né? Porque eu sou pequeno nesse sentido, mas cara, se pegar um, se fizer sentido para um, com eu acho que eu certeza. cumpri minha missão, entendeu? Sim. Então eu aproveito esse momento, compartilho. Hoje o meu desafio de ler está sendo muito grande, né, por conta de todas as demandas, até montei um escritório em casa para essa finalidade, mas não estou tendo tempo de parar lá. Mas assim, lá durante as terapias do meu filho, tem os pais ali reunidos também na recepção, aguardando os seus filhos lá dentro. Então é um lugar onde está todo mundo e cada um tem as suas prioridades. A minha prioridade é aproveitar aquele momento para ler. Mas tem gente que quer colocar a conversa em dia, entendeu? Sim. E aí fica, cara, para concentrar na leitura, não é tão É difícil. simples, né, Sim. porque aí vem o pai e a mãe, já traz outro filho junto, já a criança já corre, faz barulho e tal, então tá aqui, aquele barulhão lá atrás e eu aqui concentrando na leitura. É um baita desafio. Tá funcionando, né, mas não é tão simples. É, eu E preciso e de e uma às concentração vezes extrema para ler. e às vezes durante esse momento que eu gostaria de aproveitar para ler, eu tenho outras coisas para resolver. Aproveitar o tempo, eu não gosto de perder tempo, o desperdício de tempo para mim não pode existir. Então, às vezes, ó, aproveito para ir ao mercado, para ir comprar alguma coisa, resolver outra coisa, mandar lavar o carro, então tudo isso você perde um tempinho ali. Mesmo assim, eu vou conciliando na medida do possível. É difícil mesmo conciliar empresa, É, família, é estudos. um desafio, É, eu sei. é Não um é desafio. fácil, não é E fácil. ainda tem a faculdade, né, porque É, eventualmente tem que estar lá, embora seja, o presencial só avaliação, mas tem que estar lá fazendo as atividades, os trabalhos, pesquisando, compromisso estudando, também, né? compromisso. Que eu acho Então, que, por mais que seja às vezes a distância, é mais difícil, porque você tem que ter é, o comprometimento de estar sempre ali, parar naquele horário, fazer, né? E sim. às vezes tem outras tarefas do dia a dia, né, que Sim, ocupam a sim. gente. Aí agora, outro dia, não lembro com quem eu comentei, falou: "Ó, tá quase acabando. Nossa, que bom, né? Um compromisso a menos". Não, é um compromisso a mais, porque tá acabando, eu já tô olhando a próxima. Não dá Eu pra parar. não posso parar, não Não, tem tem que como, ficar né. sempre em movimento, Sim, é bem importante. já que a gente já tem esse compromisso, poxa, eu já tenho que parar aquele momento para estudar para essa finalidade. Se acabar e eu parar, eu vou fazer o que com esse tempo? Né. Sim. Então eu já tenho que encaixar outra coisa na hora. E aí volta a questão do consórcio nesse sentido de aproveitamento da rotina, né, de encaixar uma coisa na outra, que é o seguinte, mesma coisa do meu tempo, se eu parei aqui, vou fazer outra coisa para aproveitar o tempo, terminei um financiamento, terminei uma parcela de um cartão de crédito, aproveita já para encaixar esse valor para você não parar de investir, não parar de aplicar. Então, sempre fazendo a engrenagem girar, em tudo na vida, tudo, tem que fazer o negócio girar. E assim, Tiagão, deixa eu. Talvez você já até tenha compartilhado aqui, mas queria entender assim, qual foi a tua virada de chave, assim, qual que foi o ponto de inflexão, aquela mudança que você falou, cara, é isso aqui que eu preciso, é isso aqui que eu vou focar, e aí o resultado da sua vida, né, dos seus negócios mudou, assim. Eu tive duas viradas de chave que foram praticamente ao mesmo momento, duas coisas que me levaram à virada de chave. A primeira delas foi o momento mais difícil da minha vida até então, ou um deles pelo menos, que foi a perda da minha mãe. Isso foi em 2021, né.
Cara, era um momento assim, eu sempre fui o filho mais apegado dela. E eu via minha mãe todos os dias, às vezes mais de uma vez no dia, eu visitava ela toda hora, eu fazia videochamada com ela todo dia, todas as novidades da minha vida eu compartilhava com ela. E aí veio um momento de doença dela, e ela, em menos de uma semana internada, veio a falecer. Aí eu me vi sozinho, falei, cara, e agora? Eu não tenho mais a minha mãe para compartilhar as ideias. Tudo bem, tem a minha esposa e tal, mas sabe quando você tem alguém a Aquela mais? relação, né? Aquela relação Aquela diferente relação. de mãe. E eu não tenho mais. E o detalhe foi o seguinte: a minha mãe faleceu por conta de obesidade. Então ela estava com problema de sobrepeso, gordura no fígado, e eu estava no mesmo caminho, eu estava exatamente igual. Então quando ela veio a falecer, eu falei, cara, eu preciso mudar. E eu fiz uma promessa para mim mesmo ali, naquele momento da perda dela. Eu falei, eu não vou por esse caminho. Eu poderia muito bem ter virado a chave antes, ter cuidado dela para não perder, mas já que eu perdi, eu não vou me perder também. Então ali foi uma virada de chave, que eu comecei a me cuidar, alimentação, treino, saúde e tal. E junto com isso eu estava lendo um livro, não sei se foi logo depois, na sequência eu li o livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Eu era o cara que tinha medo, cara, medo de ganhar dinheiro, sabe? Às vezes eu pensava assim, olha, se aumentar para tanto a receita, mas aí o imposto, cara, puxa vida, o que que eu vou fazer? Não, mas é muita coisa. E se eu alugar um escritório, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, tá, vai ser muito para mim. Eu tinha medo, 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 medo. Então, junto com essa grande perda e com a leitura desse livro que eu aprendi a vencer os medos, foi o que deu o boom. Nesse ano de 21, inclusive, tinha sido até então o meu ano mais produtivo. Ou seja, eu perdi minha mãe no começo do ano e eu terminei o ano como sendo o melhor até aquele momento de toda a minha carreira. Foi onde eu bati uma meta importante na Yamaha, que era a administradora principal da época. Ganhei a viagem para a Croácia, ganhei o benefício de ter um carro zero alugado pela empresa por um ano. Então foi aquela virada de chave. Quando eu me vi ali sozinho, falei, agora sou eu contra eu mesmo, todos os dias. Aí comecei a cuidar da alimentação, do físico, ler mais, estudar mais, e veio a calhar o livro do Napoleão Hill que deu assim aquele chacoalhão, onde eu tive que aprender a vencer os medos, né? Cara, é interessante você falar isso, que eu li essa semana, a respeito de que às vezes a gente fala que tá muito atarefado, né? Ah, vou pagar mais imposto, vou fazer isso. Mas se tá acontecendo isso, às vezes é um fardo para nós, mas é porque veio uma bênção, né? Sim, Então, o fato de pagar muito imposto significa que teu faturamento o faturamento aumentou. aumentou. Então, Uhum. cara, Então, assim, às vezes alguém fala, ah, mas você tem que ficar feliz que tá pagando imposto. Não, isso não, né? Sim, Eu nunca vou ficar feliz. Não, 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 não. Eu nunca vou ficar feliz em pagar tanto eu imposto, acho né? que nenhum empresário Não, fica. porque você pensa comigo o seguinte, se voltar, se tivesse algum tipo de retorno, né, por parte do sistema, até vai, entendeu? É, Mas aí você paga o imposto, teoricamente, para você ter segurança, ter saúde, educação. Não, não tem, não tem. Então, você paga o imposto, você paga o seguro do carro, você paga o seguro da casa, você paga o plano de saúde, né? E ainda, em alguns casos, escola particular para o filho, porque não tem. Então, não faz o menor sentido, né? sim. E O, o- tem que estudar e muito. tem que estar muito, né? Tem que pagar o tanto de imposto que a gente paga. E o detalhe, né? Paga o imposto da empresa, você vai comprar o feijão, você paga imposto, vai comprar o combustível, você paga imposto, o carro, você paga imposto, né? O carro que eu comprei agora ano passado, 40% foi imposto. Então, e aí só me livrei de PVA por conta do diagnóstico do meu filho que consegui a isenção. Senão era mais imposto, né? Uhum. Então, eu acho que dizer assim, tô feliz porque eu tô pagando muito imposto, que eu tô faturando muito, não, né? Mas hoje eu carrego esse fardo com mais tranquilidade, né? Não feliz, Sim. mas com tranquilidade. É uma bênção, pode crer. Fardo, né? É. Então a gente dá um jeito. Eu acho que a gente já tá meio caminhando para o finalzinho. O Vidal sempre tem uma pergunta muito importante para Antes fazer. do final, se me permite, Claro, porque claro. senão a gente acaba esquecendo, vou só Opa, lembrancinha pra vocês. Opa, que É, maravilha. podemos opa, sair de muito mãos obrigado. vazias, né? Olha só. Aí, ó. Írio Consórcios. É, né? Olha só. Aqui. Ó. Esse Que aqui vamos chique. usar da Servopa, Muito consórcio obrigado. Viu? Servopa. Obrigado. Valeu. Top demais. Lírio Eu, sempre com muito capricho. É muito é, bom. Agora, pra ficar melhor, depois do brinde, só falta passar o CPF pra começar a investir com a gente. Ah, agora sim. depois dessa conversa que eu vi que nada é empurrado e tudo é relacionado, eu gostei bastante, hein? Maravilha. Vou marcar ela tomar um café. Bora lá, bora lá. Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente Deixa eu sempre colocar ali, ó, pra busca aparecer fazer dele. aqui. Isso. Deixa eu deixar aqui do lado.
Fica aparecendo ali, ó, Lírio. Nós podia ter Isso. colocado aqui. É. Numa próxima, se tiver Aham. oportunidade. Olha Quem sabe patrocina aqui o podcast, né? Opa, legal. business, vamos fazer Mas é, business. vamos falar valor, né? A gente se ajuda. Lírio, diz aí pra nós, qual foi talvez um tema, um assunto que às vezes passou despercebido aqui dentro da nossa conversa que seria relevante de você falar aqui Cara, eu pra acho gente? que poderia ser muito relevante para todo mundo é acreditar, né, nos seus projetos, acreditar nas suas ideias, acreditar que vai dar certo, né? A gente lendo muito, estudando muito, você percebe que muita gente às vezes não sai do lugar simplesmente porque não acredita, né? A mesma coisa do consórcio. Poxa, se eu não acredito que vai dar certo, é claro que não vai dar certo. Eu vou desistir na primeira oportunidade. Vou montar um negócio. Se eu não acredito que eu tenho capacidade, se eu não acredito que o negócio é bom, se eu não acredito que alguém vai comprar, e principalmente se eu não acredito que Deus vai me ajudar, não faz sentido nem sair do lugar. Eu acho que o primeiro princípio que as pessoas deveriam ter é acreditar. Acreditar, sabe? Então, eu hoje eu acredito que eu posso ter uma vida melhor. Comecei a acreditar alguns anos atrás e eu venho desfrutando disso. Então, eu acredito que o meu cliente tem potencial de comprar, de pagar. Eu acredito que eu posso dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Acredito que vou ser o primeiro milionário da minha família. Acredito que não vou nem precisar me aposentar, mas vou poder desfrutar mais cedo do que a maioria. Então, acreditar, começa acreditando, né? Acreditando. E aí sim, depois que você acredita, você visualiza aquilo que você quer, define os seus objetivos e vai para ação. Até porque eu conheço gente que até acredita, mas ele não vai para ação. Então, acredite, visualize o objetivo, defina com exatidão onde você quer chegar e vai. Parte para ação. Porque de nada adianta. Vamos voltar lá no começo da conversa. Eu ouvi aquela live do cara falando, não é o momento de vender, mas se preocupar com as pessoas, se preocupar com o cliente, cuidar das pessoas. E se eu tivesse cruzado os braços naquele dia e falar, isso aí é balela, não vou fazer. O que que teria acontecido? Eu teria ficado sem renda, sem empresa, que eu já teria falido antes de começar. Teria que ter voltado para a farmácia, que é um emprego que era bacana na época para mim, mas hoje eu não teria o resultado que eu tenho, entendeu? Sim. Então, tem que acreditar e tem que fazer, né? Não dá para ficar parado. E também entender, né, o que está sendo passado, né, que você compreendeu a mensagem para poder Sim, aplicar, que às sim, vezes sim. as pessoas têm essa falha na comunicação Uhum. que não entendem o que está sendo aplicado. O pessoal fala, é muito fácil falar, porque isso é É, lindo, sim. mas na prática não é assim que acontece, porque a É, pessoa é muito imediatista, né, sim, tá? hoje talvez alguém possa olhar, eu espero que dentro da minha equipe não tenha quem olhe assim, mas pode ser que aconteça, alguém olhar e ver o resultado. Poxa, Thiago, mas hoje mora numa boa casa, tem um bom carro, tem uma boa renda, viaja uma vez por ano aí com patrocínio das administradoras de consórcio por mérito, né? Pelas metas que a gente alcança. E é fácil falar. Cara, quando eu não tinha nada, ontem mesmo eu estava comentando com alguém, quando eu comecei a empresa, eu não tinha escritório. E eu não podia ficar em casa, porque em casa a gente não vai fazer o quê? A esposa não vai comprar um consórcio, o filho não vai. Mas eu tenho que achar alguém. E lá perto tinha um bosquezinho. Cara, quantas vezes eu chegar lá, o meu escritório, isso é aquele bosque, ali perto do centro de Tamandaré. E a minha mesa, era um tronco de madeira. O celular não tinha a qualidade que tem hoje. Eu começava a gravar algum vídeo, travava. Começava a travar, começava a gravar, acabava a bateria. Quantas e quantas vezes eu sentar naquele tronco de madeira e chorar, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Pandemia, eu tenho que fazer renda, eu tenho que fazer dinheiro, e o cliente dizendo não. Então, para quem olha hoje, né, a gente foi lá, Croácia em 2022, Paris o ano passado, vamos para Las Vegas agora mês que vem, e provavelmente Itália no próximo ano. Ah, é fácil, cara? Não. Hoje está sendo menos difícil do que foi lá atrás, né? Então, olha um pouquinho a trajetória, mas naquele momento eu acreditava. Naquele momento eu olhava e falava, cara, eu vou vencer. Acho que esse é o mais difícil, né, a pessoa enxergar É, longe, né? eu sempre enxergava. Não. Aí eu sempre pensava e olhava assim para pessoas bem-sucedidas no meu segmento. Se ele conseguiu, eu vou conseguir. Apesar da pandemia, apesar da perda da minha mãe que me machucou bastante, eu vou conseguir. E eu tô conseguindo. Então eu sempre acreditei, busquei saber para onde ir e aplicando, né, fazendo. Porque não adianta nada você acreditar, saber para onde tem que ir e ficar parado esperando que alguém vai te levar, né? Sim. Tem um trecho da escritura, inclusive, o apóstolo Paulo escreve que ele fala assim: não se conforme com esse mundo, mas transforme-se pela renovação da tua mente. E eu gosto de dar esse exemplo. Cara, se você pegar a garrafa, que ela é sólida, ela não se molda, ela não se conforma. Conformar é você se moldar facilmente. Então, se você colocar ela dentro do copo, ela não vai entrar porque ela é rígida.
Ela não se molda, ela não se conforma. Agora, a água, se você jogar ela aqui, ela vai se esparramar, ela se conforma. Eu não posso ser como a água, eu tenho que ser sólido. Então é isso que ele está dizendo. Não seja um conformado. Não entre na forma do que estão dizendo para você que o INSS vai dar certo, você vai se aposentar, de que o CLT é seguro, é estável. Não, não, não. Né? Sempre vá na contramão. Seja alguém que não se conforma. Ah, mas eu estou sem dinheiro hoje, então eu não vou me conformar em estar sem dinheiro. Estou sem profissão, sem conhecimento hoje. Não se conforma. Então, e outra, você vai se transformar como? É pela sua própria mente. Não adianta você acreditar que é possível, que tem coisas melhores e ficar esperando que o outro vai te puxar. Não, não vai acontecer. Você tem que se transformar pela sua própria força, pela sua própria mente. Eu penso que Deus já nos deu a maior ferramenta de todas, a mais poderosa de todas, que está aqui. É só você atualizando todo dia, né? Ler um livro a mais por mês, que seja uma página a mais por dia, que não é nada, né? Ouvir um podcast. Vamos pensar, você está no teu carro, Caminho do ônibus, do é, trabalho, se liga sim, você ali. tá no teu carro ali, você põe um podcast, vai ouvindo, cara, é muito bom, você pega várias sacadas. Quantas vezes eu indo trabalhar na farmácia, eu indo de ônibus, lendo um livro já naquela época para ser diferente da maioria. Vai aproveitar o tempo. É fazer algo diferente da maioria para ter algo diferente da É maioria. o problema da maioria, né, que até a gente comentou no episódio passado, que hoje eles querem a endorfina barata, né? Então eles estão ali só consumindo conteúdos irrelevantes, daí tem uma sacada ou outra de um corte específico que a gente fez aqui de você, mas eles não assistiram o conteúdo aprofundadamente Não. para poder Raso, né? entender o que fazer, né? Sim. O, como se proceder. E as pessoas, infelizmente, caminham para isso. A inteligência artificial, eu até estava conversando com uma pessoa essa semana, comentando que é um caminho para emburrecer as pessoas. É. O que a inteligência falar vai ser verdade absoluta. Uhum. E muitas das vezes a inteligência está inventando coisas para você se sentir bem e não ficar sem resposta. Sim. Apenas isso. Agora, quem for mais esperto e fizer diferente, pode usar a inteligência artificial para fazer dinheiro. Com Entendeu? certeza. Ontem mesmo eu estava no treinamento de consórcio e o mentor falando, cara, a inteligência artificial hoje atende cliente para nós, a nossa empresa. Se Entendeu? souber usar, Vai sabendo usar, É tá uma aprendendo. ferramenta. Faz os criativos para rede social. só não pode deixar ela te dominar. Não, não, não. Então tem que E- fazer diferente da maioria e pensando sempre em ser melhor, ser uma pessoa melhor. Exatamente. E acho que duas palavras aqui chaves que ficou desse podcast, assim, que acho que resume tudo, né? É vencer o medo e acreditar, né? Então, esse acho que é o principal. Eu até ia pedir para você dar um conselho para os empreendedores, mas acho que esse conselho já foi Acredite. um baita de um Ação. conselho. E Exatamente, já vou deixar haja. aqui então, aproveitando a deixa, dar uma dica de livro, Mais Esperto que o Diabo. Para mim foi um divisor de águas, justamente porque, bom, Napoleão Hill, na sua época, ele entrevistou os maiores empresários da época, as pessoas mais bem-sucedidas e aquelas que foram bem-sucedidas e fracassaram, para entender as causas do sucesso e do fracasso. E nas suas entrevistas ele entrevistou o próprio diabo, né? Então aí você crê se é real ou fictício, da tua forma que você achar melhor. Mas o livro, resumindo, ele pergunta pro diabo, onde você mora? E o diabo fala, eu moro na mente das pessoas. Como que você mora na mente? Eu moro no medo. E moro na alienação. Então são duas coisas que você tem que vencer. Vencendo o medo e a alienação, aí se você quiser, você lê o livro, para de ser preguiçoso, né? Compra lá, deve custar menos de R$ 50. E aí vai aprender. Depois daquilo ali, pra mim, cara, não tem. Então eu nunca mais eu nunca mais falei assim, eu não consigo. Eu olho e pergunto, como eu consigo? Né? Se alguém conseguiu, eu também posso. E se ninguém conseguiu, eu posso ser o primeiro. Então é isso aí. Eu já li alguns livros do Napoleão Hill e é um cara antigo, mas muito interessante, sempre tem uma releitura e ele é atual até hoje, né? Sempre. Então acho que qualquer livro dele vale a pena, Qualquer a livro dele. leitura é muito importante. Mas eu queria que você deixasse aqui onde que as pessoas te encontram para tomar um cafezinho, onde te encontram na rede social, passe seu endereço, seus contatos. Então hoje nas redes sociais, o Thiago Lírio, no Instagram e no Facebook. Na nossa empresa Lírio Consórcios, no Instagram, no Facebook também. E nós temos o escritório em Almirante Tamandaré, na frente da prefeitura, na Emílio Johnson. E no alto da 15 Mall, o antigo Polo Shop. Inauguramos lá faz 10, 15 dias. Temos uma loja da Lírio Consórcio lá dentro. Então, são muito bem-vindos. Aparecer, Uhum. tomar um café, trocar uma ideia e aprender juntos. É isso aí. Tem mais uma questão? Na verdade, eu só quero agradecer, né, Tiagão, por esse momento aí. Foi uma Agradeço. conversa muito produtiva, muito gostoso. Você sempre, Esclarecedora, né?
Sempre é uma aula conversar com o Thiago, isso é muito bom. Eu que agradeço aí É, pelo convite e foi a mu- oportunidade. Foi muito bom Com mesmo. certeza foi inspirador, tenho certeza que isso gera impacto em outras pessoas. Você que está buscando fazer um investimento, é um cara que com certeza eu super recomendo também. Só acrescentando mais uma coisa do que a gente conversou aqui, e eu ouvindo com o Vidal, a gente conversando sobre aproveitar as oportunidades, às vezes uma atitude simples de oferecer Sim, já faz toda a diferença, né? exatamente. Então, você não ficar esperando as coisas virem até você. Então, corra atrás, né? Vá atrás dos seus objetivos. É justamente isso. Acredite e corra. Isso aí, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Segue aí, curte nosso vídeo aí que vai ajudar a alcançar mais pessoas também. Muito obrigado a todos aí que acompanharam até aqui, um forte abraço. Obrigado, pessoal, pela atenção. Foi um prazer acompanhar vocês até aqui. Quem acompanhou, seguiu também, né? Muito obrigado. E vamos para o próximo episódio. Até mais.